Passado eu falei que eu tive experiência fora do corpo, a minha primeira, que eu nem sabia direito o que era. Aí eu falei que eu ia citar a segunda. Na segunda vez que eu tenho como experiência fora do corpo, e não apenas um sonho, é porque eu tinha acordado e acordei 2 vezes. E da primeira vez o que eu vi e interagir, eu tenho pra mim como que é como se fosse interação com um plano que não é esse que a gente tá acordado, é uma outra dimensão entre várias que existe. E teve uma vez que eu acordei, eu tava no quarto na casa da minha mãe e o eu acordei à noite, eu tinha ido dormir e acordei de noite. É como se eu tivesse realmente ido dormir, deitado, despertado e acordado de madrugada. A hora que eu acordei como se alguma coisa estivesse me chamando a atenção. Tinha uma presença dentro do quarto. E assim que eu acordei, eu tava sendo meio que sugado, tava fraco, não tava em paralisia, mas eu tava um pouco fraco. Saiu da parede um ser pequeno, um anão. Ele não tinha nenhum pelo no corpo, ele era extremamente branco, um tom bem leitoso. Eu observei que ele tinha como se fosse veias e rugas no rosto dele, era muito estranho. Ele era bem branco e por mais que fosse pequeno, ele era muito forte. E assim que eu fui levantar, quando eu percebi a presença dele, ele pulou em cima de mim e ficou em cima. Eu tava deitado, né, de barriga para cima, e esse ser pulou no meu peito e colocava a mão na minha boca, porque eu tentava. Naquela época eu não mexia com magia, nem tinha o estilo de. A ótica que eu tenho, a visão espiritual que eu tenho hoje. Então eu ia repreender no nome das entidades da minha religião que eu fui criado. E ele tapou minha boca. E ele tinha uma voz como se fosse uma voz humana, bem velha, bem rouca. E ele falava assim: Você não entende. E ele gritava: Você não entende que você vive aqui para sentir o ódio do Deus daqui. E o mundo e o Deus daqui te odeia. E você está aqui só para sentir esse ódio. E ele gritava com muito ódio também. E eu não entendi direito, eu só queria expulsar aquela coisa. E eu peguei com uma força, eu não conseguia falar porque ele tapava minha boca e eu tava fraco. Eu peguei e tipo fiz uma. Sei lá, eu meio que empurrei. E nesse gesto de empurrar foi uma força junto que ele voou pra longe, ele sumiu. Aí eu me senti um pouco mais forte, porque eu senti que era ele que tava sugando minha energia. Só que eu levantei e eu achei que eu tava acordado. E eu saí de noite na casa que eu tô agora, que é a casa da minha mãe. Eu tava num outro quarto, eu dormia naquele quarto. E eu abri a porta e fui pro corredor. Na hora que eu fui pro corredor, eu senti uma presença extremamente mais forte. E essa presença tinha uma energia de imponência e hostilidade muito grande. E eu fiquei com medo de olhar, mas eu tinha que olhar. Na hora que eu virei, tinha um ser encostado na parede. Ele tava, tipo, parado assim, olhando pro outro lado. E eu comecei a sentir a irradiação energética daquele ser que era muito forte. Ele era um ser parecido com aquele, mas ele era mais comprido, ele era mais alto. Ele não tinha ruga nem ele parecia mais jovem. Só que a sensação de estar perto daquele ser era muito ruim, eu queria correr. E não foi demorado, foi uma coisa muito rápida. Na hora que eu botei o olho nele, ele foi virando o rosto pra bater, tipo, olho com olho comigo. E eu sentindo aquela energia, eu fui gritar. E ele virou o rosto pra mim e botou o olho muito preto. Ele era muito branco e tinha um olho muito preto, muito forte. E dava um contraste muito forte. Não é só o impacto visual, mas ele tinha uma irradiação meio estranha. Na hora que ele botou o olho em mim e eu vi aquela cena muito forte, eu gritei. E eu despertei. Daí eu acordei nessa dimensão.
E, como eu falei, eu tenho vários sonhos que parecem ser realidade, mas há um detalhe, uma característica que eu julgo para ser interação com entidades reais de um plano diferente, é que eu acordo no mesmo tempo e espaço, no mesmo lugar e no mesmo linha de tempo, como se ele desse continuidade. E depois eu interajo com coisas estranhas e acordo no mesmo local. Parece que no mesmo tempo tá correndo ainda. Eu acordo por uma segunda vez e a energia que eu sinto, eu sei que foi uma coisa diferente, não foi uma experiência onírica, só um sonho. Tipo, a bagunça do subconsciente. Eu sei quando é uma entidade real que tá agindo. E foi depois disso que eu fui na busca por magia, esoterismo e três de cabeça, porque eu vi que, sei lá, tava acontecendo alguma coisa em volta de mim. E, enfim, ao decorrer do tempo eu vou postando a minha caminhada no meio do esoterismo e essa questão de espiritualidade. Essa foi a segunda vez que eu tive certeza que eu tava tendo uma sensação interagindo apenas com o corpo espiritual e não com o corpo material, numa dimensão que é aqui, mas não é aqui. E depois eu vou falar um pouco mais sobre essas entidades, que eu tinha certeza que eu sabia a raça, a espécie e o tipo que elas eram. O nome, eu espero que vocês não, se alguém tiver que faça invocação ou meditação espiritual, não invoque esse tipo de entidade que pode ser invocada apenas pela visualização da imagem do corpo, do rosto e, e o nome que apareceu para mim que seriam é meio estranho, a entidade Bar. Bar, parece que naquele época eu sabia que várias pessoas comentavam sobre esse tipo de entidade conhecida como Bar e eu varri a internet, fui atrás de vários vetores de informação e nada, não achava nada com essa entidade Bar. Pelo nome eu ainda achava tipo uma coisa meio kardecista de espíritos assediadores que ficam no bar, num bar tipo estabelecimento. E eles sugam as pessoas mais viciadas em álcool. E é isso que eu achei, nada a ver. Tipo, parecia uma raça. Eu não vou citar nada porque eu não sei muito sobre origem cósmica e extraterrestre. Eu ainda não sei, é meio louco pra mim ainda isso. Mas eu sei que se eu descrever ou eu desenhar essa entidade, algumas pessoas vão citar algo como Grey, Zeta Reticulis ou alguma coisa assim. Só que eu não sei. Eu não posso afirmar uma coisa que eu não sei. Se é um ser que está em outro planeta, que vem de um outro planeta. Eu só sei que esse ser tinha... O que eu vi é essa aparência. E eu tive contato visual mais uma outra vez com esse ser. Eu acho que eu já vou contar aqui nesse vídeo. Teve uma vez aqui, no mesmo quarto que eu presenciei essa cena, eu acordei duas vezes. E na primeira vez eu acordei, eu tava sentindo um som, como se passasse uma corrente elétrica. E eu tava sentindo uma vibração estranha no corpo, mas literalmente uma vibração tatável. Tipo, parecia que alguém tava me dando choque. E uma corrente elétrica passava pelo meu corpo. Na hora que eu abri o olho, que eu olhei pro lado, tinha um ser branco, leitoso, sem nenhum pelo, com o olho grande e preto, olhando pra mim, muito sério assim. Ele não esboçava expressão nenhuma. E ele tinha oscilações energéticas, eu não sei como que eu posso falar, irradiação. O rosto dele acendia, ele tinha uma luz própria que ele acendia. Não era bonito, era assustador. O rosto dele acendia, e na hora que ele acendia, eu sentia a irradiação. Parece que aquela luz conseguia tocar o meu corpo. E eu sentia uma sensação muito desconfortável, era terrível. E eu usei um comando aqui nessa terra que é visto como, né, repreensão, expulsação, exorcismo do Deus daqui. E eu não tinha o que fazer, eu não estava conseguindo falar por causa daquela força, mas eu consegui meio que resmungar e falei que era para ele se afastar. Eu vou contar o que eu falei, é meio vergonhoso. Eu falei assim:
em Yeshua Hamashia Nomini Vade Retro. Eu falei, tipo, arrastado, assim. Aquele ser saiu na hora, ele subiu na hora. E de repente eu senti um puxão, aquela energia, aquela sensação de corrente elétrica sumiu. E eu vi mais coisas, assim. Eu sabia que eu tava vendo uma penumbra só e aquele ser do lado. Eu não conseguia ver o, tipo, o quarto. E a visão abriu melhor, porque eu tava vendo aqui nessa dimensão, eu consegui ver o quarto e não tava mais sentindo aquela energia. E eu não sou um bom. Eu não posso falar muito sobre projeção astral porque eu tenho muita dificuldade, eu sou como a maioria. E eu não consigo desdobrar. Eu já fiz várias técnicas, só que em meio a técnicas eu acabo vendo algumas coisas, abre a tela mental e aproxima a entidade e é assustador. Outra hora eu falo, porque quem sabe, quem faz esse tipo de coisa, sabe que a gente fica só interagindo com o corpo energético, tipo, a sensibilidade fica muito aguçada, fica muito. Então é bem desconfortável se você interagir com a presença, seja benevolente ou mal, você está iniciando e não entende, é bem soa opressor, parece que é mal. E acontecia muito isso, eu não domino muito visão por sonho, eu achava que eu dominava e não domino, usar como oráculo. Também projeção astral, consegui desdobrar, não tem, nossa, a menor facilidade, é muito difícil para mim. E uma coisa que eu tenho é uma certa percepção, e a minha tela mental abre e eu consigo ver imagens de seres, a maioria com feição do rosto totalmente deformado. Eu consegui ver, eu vou falar mais pra frente, de quem é o meu mentor, qual é a aparência dele, e se a maioria das pessoas verem que interagem com as religiões incentivadas por esse sistema, por esse mundo aqui, vão dizer que é o capeta, ele é um demônio. Tem algo a ver com uma entidade com uma essência, energia draconiana, e isso vai soar meio estranho para algumas pessoas. É isso, o vídeo tá muito grande, eu não quero fazer vídeo comprido, quero fazer vídeo curto. E o que eu tenho para falar hoje sobre a minha experiência no astral e com seres de lá é essa. Falou.